Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos de química. Então, se você precisa estudar essa disciplina, fique aqui comigo até o final desse vídeo. Oi, gente, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos de volta ao canal da Alfa Estudos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos de química. Eu pretendo trazer aqui no canal uma série de vídeos que aborda conteúdos importantes da química para que você tenha uma noção sobre essa disciplina e possa resolver algumas dúvidas do conteúdo que você está vendo na escola. Então hoje eu vou fazer com vocês uma introdução ao estudo da química. Então nós vamos falar sobre algumas características básicas dentro da disciplina e sobre a divisão de conteúdos dentro dela, para que vocês possam entender um pouco como essa disciplina é organizada. Então, primeira coisa, na química nós temos a química geral, a química inorgânica, fisicoquímica, química orgânica e a química ambiental. Então essas são as principais divisões da química. Alguns autores abordam apenas os 4 primeiros itens e não a química ambiental. Muitos livros didáticos, muitos materiais didáticos colocam essa parte da química ambiental distribuída dentro desses outros conteúdos. Porém, eu gosto de dividir. Essa divisão da química ambiental faz com que a gente entenda um pouquinho mais sobre todos aqueles efeitos, aquelas características que estão relacionadas à influência direta ao meio ambiente. Então aqui vocês podem ver que dentro de cada um dos tópicos eu ainda tenho os subtópicos. Então dentro da química geral, o que nós estudamos? Matéria, estados físicos da matéria, propriedades da matéria, substâncias e misturas e as características do átomo. Então, essa parte aqui da química geral seria a introdução à química. Então, ela é extremamente importante porque aqui você vai aprender conceitos que você vai utilizar ao longo dos anos de estudo da química. Então, todo mundo sabe, né, que o átomo, digamos assim, a matéria, é a base para o estudo da química. Então, os conceitos que são aprendidos em química geral, eles são muito importantes. Portanto, normalmente, nós começamos o estudo da química a partir da química geral. Na química inorgânica, a gente já trabalha alguns outros compostos que também acabam sendo conhecidos nossos, como os ácidos, bases, sais, óxidos e as reações que estão envolvidas entre essas substâncias. Na fisicoquímica, nós trabalhamos com assuntos que de certa forma estão relacionados à parte experimental. Então, soluções, propriedades coligativas das soluções, cinética química, termoquímica, eletroquímica, equilíbrio química, radioatividade. A química orgânica trabalha com todos aqueles conceitos que estão relacionados com a matéria orgânica, ou seja, com aquilo que vem de um ser vivo. Então, na química orgânica, nós vamos estudar as características do carbono e de algumas outras substâncias que também estão envolvidas na formação dos seres vivos. Na química ambiental, como eu falei anteriormente, nós vamos ver alguns tópicos que estão relacionados com a influência do ser humano sobre a natureza. Infelizmente, muitas ações do ser humano provocam uma destruição da natureza. Então, na parte da química ambiental, nós falamos um pouquinho sobre isso. E também sobre atitudes que são benéficas para se preservar o meio ambiente. Bom, então, na química geral, quais são os tópicos mais importantes? Como eu falei para vocês anteriormente, o estudo da química começa com a química geral. Então, a gente vai começar esse vídeo, aliás, nós já começamos, né? Então, nós vamos continuar aqui falando sobre química geral e as principais características que estão dentro dessa parte da disciplina, dentro desse tópico. Bom, então a química geral, ela vai estudar a matéria. Então, em primeiro lugar, o que você precisa saber? O que é a matéria? É tudo
tudo aquilo que ocupa um determinado lugar no espaço. Então, se você pegar um copo é formado por matéria. Você sabe que o copo, ele ocupa um lugar no espaço. Um caderno ocupa um lugar no espaço. A água ocupa um lugar no espaço. Então, a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Bom, levando em conta isso, a química precisa estudar essa matéria. Então, o que acontece com essa matéria? Então, essa matéria, ela pode ter um fluxo energético relacionado a ela. Essa matéria pode sofrer algumas transformações. Quais são essas transformações? Físicas ou químicas. O que é uma transformação física? É aquela que provoca alteração no estado físico da substância. Por exemplo, a passagem de sólido para líquido. Então, água sólida passando para água líquida, isso é um processo físico. Você teve uma mudança física, é um fenômeno físico. Um fenômeno químico ou uma transformação química é aquela que altera a constituição química daquela substância. Então, se você cozinha um ovo, você está alterando a característica daquele ovo. Então, o ovo cru, ele é diferente do ovo que está cozido. O amadurecimento de uma fruta. Então, se você provar uma banana verde, o sabor, ele vai ser diferente da banana madura. Então, o processo de amadurecimento de uma fruta é um fenômeno químico. Você tem uma alteração química envolvida ali. Uma outra característica importante para ajudá-lo a lembrar ou a diferenciar um fenômeno físico de um fenômeno químico é que, fenômeno físico, nós normalmente conseguimos fazer com que ele volte ao estado anterior. No fenômeno químico, eu não consigo fazer com que ele volte ao estado anterior, porque ele sofreu uma mudança na sua característica química. Então, quando aquela mudança é física, eu consigo fazer com que ele volte ao estado anterior. Mas se aquela substância sofreu uma alteração nas suas moléculas, nos seus átomos, eu não consigo fazer com que ela volte ao estado anterior. Então, a química vai estudar mais o quê? Esses fenômenos químicos. Então, os fenômenos físicos, eles também são importantes. Nós vamos ver alguns fenômenos físicos, porém, o estudo, a maior parte do conteúdo que a química estuda está mais relacionado com aqueles fenômenos que são ditos químicos. Uma outra coisa importante, a química, ela avalia a estrutura daquela matéria. Então, ela vai avaliar do que aquela matéria é formada, qual a estrutura daquela matéria, dos átomos, das moléculas que você tem ali, quais são as propriedades daquela matéria e a composição delas. Então, composição, ela é formada por quais átomos, por quais moléculas. Então, uma coisa que nós vamos ver é que, dependendo do tipo de átomo que você tem, ou a combinação, a quantidade deles, você tem a formação de substâncias diferentes. Então, o gás oxigênio, por exemplo, aliás, o elemento químico oxigênio, ele pode formar o gás oxigênio ou ele pode formar o ozônio. Tanto o gás oxigênio quanto o ozônio são formados apenas pelo elemento químico oxigênio. Mas então, qual é a diferença dos dois? Por que eu tenho o ozônio, que é um gás que eu não respiro, e o oxigênio, que é aquele que eu preciso respirar, que eu preciso inalar para conseguir sobreviver? No gás oxigênio, nós temos 2 átomos do elemento químico oxigênio. No ozônio, nós temos 3 átomos. Então, essa mudança, essa diferença entre o número de átomos já faz com que aquela substância, aquele gás, ele seja completamente diferente. Bom, então qual o foco do estudo da química? Então, como eu falei anteriormente para vocês, a química, ela estuda a matéria e ela vai analisar tudo que está envolvido ali com essa matéria. Então, ela vai analisar as propriedades, a constituição, as transformações e a energia que está envolvida em todos os processos relacionados a essa matéria. Ou seja, eu posso dizer que a matéria é o principal objeto de estudo da química. A
química, ela apresenta um caráter interdisciplinar. O que significa isso? O que é interdisciplinaridade? É quando você tem um conteúdo, você tem uma disciplina que atua em conjunto com outras disciplinas. Então, na disciplina de biologia, por exemplo, você estuda alguns conceitos de química. E na disciplina de química, nós vemos também alguns conceitos de biologia. Então, as principais disciplinas que atuam de forma interdisciplinar com a química são a física, biologia e engenharia. A química possui um caráter experimental, ou seja, ela baseia-se na observação dos acontecimentos da natureza. Uma área muito importante da química é a área da pesquisa, que envolve a execução de experiências em laboratório e a observação e interpretação dos resultados de forma cuidadosa. É muito importante que outros cientistas consigam reproduzir o resultado que foi obtido por outro cientista, porque somente assim aquele estudo, aquela pesquisa será aceita pela comunidade científica. Somente assim é que o cientista pode publicar o seu trabalho em revistas especializadas. Então, o que acontece? O cientista ele vai fazer uma determinada experiência e aquela experiência ela tem que ser reproduzida diversas vezes e deve-se conseguir chegar ao mesmo resultado final. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o método científico. Toda vez que um cientista vai realizar uma pesquisa, ele vai realizar um estudo, ele precisa seguir algumas regras. Essas regras essas características que eles precisam seguir está dentro do método científico. Então, o método científico é a maneira de organizar como que nós vamos estudar, como nós vamos fazer essa pesquisa, como nós vamos elaborar aquele trabalho de pesquisa. Então, o método científico nada mais é do que um conjunto de regras para se realizar uma experiência, com o objetivo de produzir um novo conhecimento, além de corrigir conhecimentos pré-existentes. Ou seja, todo cientista ele precisa seguir uma regra. Então, existem etapas que devem ser cumpridas para que se consiga chegar naquele resultado final daquele determinado estudo. A pesquisa científica, ela pode produzir um novo conhecimento, então pode ser alguma coisa que nenhum outro cientista conseguiu descobrir, ou ela pode corrigir alguma coisa que está errada. Então o cientista, ele verifica que uma determinada informação que foi descoberta 10, 15 anos atrás, hoje em dia não está totalmente correta, porque as coisas mudam muito, né? Então talvez aquelas descobertas de 10, 15 anos atrás, hoje elas já possam ser analisadas de uma forma diferente. Então eles podem mudar ou acrescentar conhecimentos novos nesses conhecimentos que já são pré-existentes. Então, qual é a primeira coisa que o cientista vai fazer? É escolher um assunto. Então, a partir do momento que ele escolheu o assunto, ele vai decidir qual será o problema que ele vai investigar. Depois que ele decidiu o problema, aí sim ele vai elaborar os experimentos de laboratório. Esses experimentos de laboratório é que vão permitir as observações experimentais. As observações experimentais, elas podem ser de dois tipos. As qualitativas, que são aquelas que não envolvem dados numéricos, e as quantitativas, que são aquelas que necessitam de medidas que são obtidas a partir da utilização de aparelhos e constituem-se de dados numéricos. Algumas pesquisas, elas trabalham com algumas substâncias que precisam ter a sua quantidade pré-determinada para que aquele experimento dê certo. Então, nesse caso, nós estamos tratando de uma observação quantitativa. Quando nós não precisamos de valores numéricos, nós apenas vamos observar o que está acontecendo ali, sem os dados numéricos, é uma observação qualitativa. Aqui eu tenho um mapa conceitual que fala um pouquinho sobre essas características da
do método científico. Então, depois que o cientista escolheu aqueles tópicos que ele vai pesquisar, ele vai montar aquele planejamento, aquele cronograma de experimentos. Esses experimentos, eles têm que estar de acordo com aquele assunto que ele vai investigar. Então, por isso que a primeira coisa que o cientista faz é pensar em um tópico, em alguma coisa que ele queira pesquisar, e depois os experimentos, porque na hora de decidir os experimentos, ele tem que pensar naquele resultado final que ele quer chegar. E aí montar um experimento que permita a ele fazer aquelas observações que são desejadas. A partir do momento que ele consegue fazer as observações, elas vão revelar regularidades da natureza, ou seja, se é possível reproduzir aquilo ou não. Então, um experimento que é feito uma única vez e depois ele não consegue mais ser reproduzido, ele não é suficiente para dar um segmento naquele novo conhecimento. Então, é preciso que aquele experimento ele consiga ser reproduzido diversas vezes pelo mesmo cientista e também por outros cientistas. A partir daí, nós vamos ter essas observações formando princípios ou leis. Ou seja, eu posso ter, por exemplo, uma expressão matemática para poder traduzir aquelas observações que foram observadas. Então, é uma forma de você colocar no papel aquilo que você observou, aquilo que você fez. Então, é a partir daí que outros cientistas conseguem reproduzir aquilo. Então, quando um cientista faz um determinado experimento, ele tem que ter ali escrito todas as etapas que ele fez, as quantidades, se no caso forem necessárias, né, medir as quantidades dos participantes ali daquele experimento, ele tem que ter tudo escrito direitinho para que outros cientistas consigam reproduzir aquilo. E aí, a partir disso, a intenção dele vai ser o quê? Explicar tudo aquilo que aconteceu com uma teoria. Então, existe uma razão, existe um motivo para aquilo ter acontecido, para que seja possível que aquilo aconteça. E aí o cientista vai explicar tudo aquilo que ele conseguiu obter como resultado a partir de uma teoria. Se isso for aceito, ou quando essa teoria é aceita, significa que ela está explicando as observações que foram encontradas por aquele cientista. Quando a teoria não é mais aceita, ela precisa ser substituída ou aprimorada, porque significa que ela não está conseguindo mais explicar aquelas observações. Em outras palavras, existem diversas teorias que estão relacionadas à área de química. Quando o cientista chega a um determinado resultado, ele tem que explicar por quê, baseado em que eu consegui chegar nesse resultado. Quando ele consegue explicar, ele utiliza de uma teoria que já é aceita, alguma teoria que já foi estudada anteriormente por outro cientista, e essa teoria consegue explicar aquilo que está sendo visto ali, então tá tudo ok, aquela teoria ela é aceita para poder explicar aquele experimento. Agora, se aquela teoria ela não está explicando mais aquelas observações, então aquela teoria ela precisa ser substituída. Nesse caso aqui, a gente pode dizer que seria a mudança ou a mudança mesmo, né, de um conhecimento pré-existente. Então, muitas vezes, nós temos um determinado conhecimento e a gente tem uma razão para aquilo ter acontecido. Nós temos uma explicação para aquilo. Mas chega um determinado momento que aquela teoria que explica aquilo, ela não é mais suficiente. Então, é necessário que a gente faça a troca dessa teoria, tá certo? Bom, essa questão do mapa conceitual, ela acaba sendo mais importante para aquelas pessoas que trabalham na área de pesquisa. Mas, quando se estuda química, o estudo, a parte prática, né, o estudo da parte prática da química, ele envolve algumas características que estão relacionadas ao método científico.
Então é importante que vocês conheçam, vocês saibam a base do método científico para que vocês consigam aplicar nas aulas de laboratório. Bom, gente, eu espero que nesse vídeo de hoje você tenha conseguido entender um pouquinho sobre a química. A química, ela está muito mais presente no nosso dia a dia do que nós podemos imaginar. Aliás, a maior parte das coisas que nós fazemos ou interagimos ao longo do dia está relacionada com a química. Então é muito importante o conhecimento dessa disciplina. Nos próximos vídeos eu pretendo falar um pouquinho sobre algumas outras características da química, começando por aquele ponto inicial que eu falei para vocês, que é a química geral. E aí, a partir disso, eu vou traçar um roteirinho e montando as aulas de acordo com os conteúdos que eu falei para vocês hoje. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse vídeo, ou se você quiser dar uma sugestão de algum conteúdo, de alguma coisa que possa ser abordado aqui nos próximos vídeos, pode deixar nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder e ler cada um deles. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, gente!